tarde. Hoje vamos entender um pouco sobre as pessoas que elas se doam para a comunidade onde vivem e tentam modificar. Vamos conhecer um pouco do trabalho do professor Fábio Alencar, mais conhecido como professor Pardal. Boa tarde, professor. Boa tarde, amigo. Seja bem-vindo. Obrigado. O professor Fábio, ele dá aula de judô. E o que é interessante é que ele tem essa iniciativa própria, ele decidiu, e vamos entender como que nasceu o judô primeiramente na sua vida. Há quanto tempo você pratica? Como que foi isso, professor? Olha, vai fazer 25 anos atrás, essa brincadeirinha de judô, né? Comecei com meus pais, meu pai praticava, minha mãe também. Então foi passando de filho para pai, de pai para filho, até que chegou em mim. Então eu me formei e estou continuando esse trabalho social que eu tenho com as crianças, que meu pai sempre me ensinou, né? Tá certo. E eu não vou abandonar enquanto estiver vivo, andando com as minhas próprias pernas, eu vou batalhar para ajudar essas crianças, assim como me ajudaram também. Então o judô está no sangue, né? Já está no sangue. Tá certo. E quanto tempo você dá aula? Vai fazer 14 anos. 14 anos é uma vida lecionando, é uma vida. E nessa instituição, né, nesse local onde vocês diariamente se reúnem, Judô Águia, né, tem uma parceria também com o Clube Águia e tudo, mas quantas crianças e adolescentes você recebem lá diariamente para as aulas? Diariamente, o Clube Águia, o Judô Águia, recebe 40, 50 crianças, adolescentes, todos os dias. E o que é interessante é que elas não podem bancar uma mensalidade, né, professor? Verdade, amigo. Olha, fica até difícil de falar sobre essas coisas, eu fico até um pouco emocionado, porque o judô ele não é um esporte caro, é muito caro o esporte. Começa já pelo kimono, né? O kimono é muito caro, e o tatame é caro, e essas crianças vê no judô uma oportunidade de sair da rua, de conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes. E isso que o judô nos ensina, aprender a lidar com a sociedade. Então essas crianças que passam com vocês, adolescentes, eles têm uma oportunidade de mudar de vida. Não seria exatamente isso, professor? Então elas abraçando esse esporte, principalmente o judô, elas têm um outro lado da moeda a ser vivido. Seria mais ou menos isso, né? Com certeza. Olha, o judô ensina os dois lados da moeda, né? Ensina a ser atleta, cidadão de bem, ser educado, ser uma pessoa de coragem, disciplinado, né? Isso que a sociedade quer, né? E precisa, né? Precisa. E fica tão dias. triste, eu passo ali naquela Praça São Francisco, ali na Cidade Nova, eu vejo crianças de 10, 14, 15 anos fazendo coisas que não deviam, né? Sendo que tem um clube que está abraçando, mas está faltando o apoio da prefeitura para nos ajudar. Isso é coisinha simples. Se o prefeito estiver olhando essa entrevista, eu sei que ele tem coração, que ele é irmão como eu, né? E ele vai tentar procurar e trabalhar em cima dessas crianças. Certo. E interessante também é que essas crianças que passam lá pelo Judô Águia, elas quando saem para algum campeonato, elas geralmente trazem para casa uma classificação até boa, né, professor? Vocês participaram, cita pra gente quais são os campeonatos, torneios que vocês já participaram, levando suas crianças para fora. Olha, como meu pai dizia, o campeonato paraense é briga de vizinho, né? Eu não dou muito valor para campeonato paraense. Agora, o que eu dou mais valor é o JEPS, que é os Jogos Estudantis Brasileiros de Judô que tem, e que já trouxemos medalhas, né? Já classificamos mais de 20 atletas para ir e volta de lá com resultado, e mesmo assim não tem apoio de nada, é muito pouco, né? E essas crianças já foram para o Norte e Nordeste, já foi para o Brasileiro Nacional, né? Agora tem um aluno meu, o Diego e o Marcos, que estão disputando o Sul-Americano, Sub-23, com o próprio dinheiro, né? Com o próprio dinheiro, tirando do trabalho dele para ir para o Chile agora, sem apoio nenhum, sem nada. Nada. Professor Fábio, nós temos aqui uma certa limitação, né? Então, os esportistas, eles não são bem vistos nesse sentido, porque o esporte, ele pode traduzir muitas outras coisas, e as pessoas não estão investindo como deveriam, né? Por exemplo, em empresas privadas,